Opa, tudo bom? Aqui é o Thiago Aguiar, fundador do iOSdeveloper.com.br, e nesse episódio eu vou te mostrar como funciona e para que serve um delegate em um protocolo em um aplicativo iOS. Então, se você tem ainda dúvidas, aquelas pequenas dúvidas de como funciona, para que serve o delegate, onde eu devo usar, como é que funciona esse negócio realmente, então assista esse vídeo até o final que você vai descobrir hoje. Até o final desse vídeo você vai entender como usar os delegates, para que eles servem e como você deve usar e as melhores opções para isso, tá? Então, para começar, você precisa entender que delegate nada mais é do que um protocolo que trabalha com polimorfismo, tá? Então você vai eventualmente utilizar ele para fazer duas coisas. A primeira delas é fazer comunicação entre views, tá? Você vai conseguir fazer views se comunicarem e transferir dados, né? A gente chama isso daqui de comunicação de dados entre telas, né? Entre view controllers. E a outra coisa mais eficiente que ela consegue fazer ainda é conseguir desacoplar o seu projeto, tá? Porque com o passar do tempo você vai perceber que quanto mais desacoplado e quanto mais, como posso dizer, quanto mais orientado a protocolo você desenvolver o seu aplicativo, melhor vai ser a manutenção, a melhor vai ser a qualidade do código dificilmente você vai ter bugs dentro da sua aplicação, tá? Então, para explicar isso, como é que funciona, eu criei um aplicativo bem simples, tá? Provavelmente você já deve ter visto isso daqui. Isso aqui é do filme do Matrix, onde o Morfeu pedia para o Neo escolher entre duas pílulas, né? E no final de tudo ele sempre falou, né? Que lembre-se, tudo que ofereço é a verdade, nada mais. Então, independentemente da pílula que ele escolhesse, ele ia ter uma verdade, tá? Então, o que vai ser esse aplicativo? Tem esse botão escolha uma pílula, tá? Se eu escolher a pílula azul, eu volto para casa e nada acontece. Se eu escolher a vermelha, eu fico no País das Maravilhas, como dizia o Morfeu. Quando eu escolho o azul, por exemplo, eu já consigo pegar o retorno, né? Na verdade, eu consigo comunicar através de delegates uma view que apareceu na minha frente e retornar esse valor de volta para a view anterior. Então, basicamente, eu estou comunicando entre views uma com a outra. Isso aqui também é muito comum em telas de login, tá? Saindo aqui mais do meu aplicativo de exemplo, se você tem um aplicativo de login, como por exemplo, sei lá, um Instagram, um Facebook, né? Quando você perde, por exemplo, uma sessão, né, de um aplicativo e você tem que fazer um login novamente, o que a gente geralmente faz no desenvolvimento de aplicativos iOS é subir uma tela na frente da tela que você está, colocar seus dados, se os dados foram válidos, pegar a resposta desse dado e transferir de volta para a view controller que a chamou, tá? Então a gente está comunicando entre view controllers através de protocolos e delegates, tá? Então eu vou te explicar o primeiro exemplo para que serve realmente um delegate, como ele funciona, tá? Então, para você entender melhor o que eu venho fazendo, né, como que está funcionando esse aplicativo, eu criei uma delegate view controller, uma view controller simples, onde tem a imagem, um botão e o texto, tá? Que é o botão de escolher a pílula, tá? Toda vez que eu apertar no botão escolha uma pílula, ele vai chamar uma outra view controller, que seria a choose view controller. Eu instanciei ela aqui e chamei o método present choose view controller, tá? Por isso que eu coloquei VC. Basicamente é isso, é simplesmente um botão para exibir uma nova view controller, que é exatamente esse cara aqui, tá? E se eu apertar o vermelho, ele fica nos Países das Maravilhas e mostra até onde vai a toca do coelho, como dizia o Morfeu. Então vamos lá, essa classe, a choose view controller, basicamente tem um botão, né? Um botão que seria dois botões, né? O azul e o vermelho, tá? Se eu apertar o azul ou o vermelho, ele tem que pegar qualquer informação dessa view controller e passar de volta para a controller anterior. Então, como que isso é feito? Isso é feito através de delegates. Então, para criar um delegate, basicamente eu crio um protocolo, tá?
eu preciso dar um nome ao meu protocolo. Esse protocolo ele trabalha com funções, assim como classes também, só que as funções elas são diferentes, elas não têm um corpo, tá? São funções apenas com a sua declaração, né? O seu cabeçalho da função. Ou seja, qualquer classe concreta, vamos voltar ao conceito básico de orientação a objeto, qualquer classe concreta, se ela implementar esse protocolo, ela obrigatoriamente tem que implementar o corpo das funções que esse protocolo assinou, tá? Então é um contrato literalmente que você está assinando com esse protocolo. Então, para entender melhor o que aconteceu, é o seguinte: toda vez que a Choose View Controller tiver um clique tanto no botão azul quanto no botão vermelho e chamar os seus respectivos métodos, Blue Tapped e Red Tapped, ele vai fazer o seguinte: ele tem uma referência de uma variável do protocolo e vai chamar a função, a assinatura da sua função, passando os parâmetros que eu quiser. Nesse caso, a minha função do meu protocolo tem uma função response que vai passar uma cor e uma mensagem, tá? Então, quando eu clico no botão azul, basicamente eu passo a cor azul e a mensagem: a história acaba e você acordará na sua cama, que é essa daqui, acreditando no que quiser acreditar. Se eu apertar no vermelho, a mesma coisa, eu só passo a mensagem diferente, tá? Agora, como eu tenho uma referência de uma variável, tá? É apenas uma variável que lá dentro dela tem algum objeto concreto, eu preciso dizer para essa classe que eu estou agora qual que é a classe concreta que decidiu implementar esse protocolo, que decidiu assinar esse protocolo, para eventualmente quando eu, a classe Choose View Controller, quiser chamar o método desta variável, deste protocolo, eu consiga pegar a classe concreta que está lá dentro e executar ela, porque ela já foi declarada e ela implementou, esses métodos lá, tá? Então, se você voltar aqui na classe principal, eu tenho uma assinatura de um delegate. Então, eu estou falando o seguinte: classe delegate view controller, você aceita implementar esse delegate? Se você aceita, então você obrigatoriamente vai ter que ter o corpo desse método. Como eu vou ter que ter o corpo desse método, eu defini aqui, eu vou poder fazer o que eu quiser com a resposta dele, Então, como eu tenho certeza, como eu declarei que essa classe ela implementou o delegate, eu preciso dizer para a classe da frente, no caso a Choose View Controller, qual que é o objeto que implementou esse delegate. Por isso aqui eu dou um Choose View Controller, passo na referência daquela variável da outra classe o self, ou seja, voltando aos conceitos básicos de orientação a objetos, toda classe nada mais é do que um molde capaz de instanciar um ou n objetos. Então, estou dizendo o seguinte: para cada instância desta minha classe que eu tenho hoje aqui, eu vou assinar o protocolo e vou dizer para a classe próxima que eu estou instanciando que eu sou o delegate dela. Então, toda vez, literalmente, que o Choose View Controller apertar um botão e esse método chamar essa variável delegate, eu vou fazer o seguinte: quem que é o delegate? O nome já diz, é delegar, é pegar o conteúdo que tem dentro desse corpo, conteúdo dessa assinatura, e delegar para quem a implementa. E quem está implementando ela neste momento é a minha primeira classe. Poderia ser qualquer outra classe, tá? Eu poderia simplesmente instanciar uma classe nova aqui e passar ela dentro desta variável aqui. Só que para eu fazer isso, eu obrigatoriamente teria que implementar o delegate como eu fiz aqui. Senão ele não iria funcionar. Na verdade, ele dá até erro de compilação, tá? Então, esse é um dos principais motivos para você usar delegate para comunicar entre views. Como eu falei no começo, você pode usar para telas de login, pode utilizar para
páginas de detalhes, né? Que nem o exemplo do caso do nosso filme do Netflix. Imagine você tendo uma listagem de filmes, aí quando você clica no filme, você vê os detalhes daquele filme. E aí você favorita aquele filme. Tem um botão, uma estrela e você favorita. Quando você favorita, você quer mostrar de volta na sua listagem uma estrelinha dizendo que aquele filme foi favoritado, tá? Então você consegue comunicar tudo que você fizer entre view controllers através de delegates. Então você tem que implementar o delegate, você tem que assinar um contrato com esse delegate e dizer que aquela classe concreta, né, aquela instância daquela classe vai assinar o delegate e vai corresponder a qualquer chamada que acontecer, tá? Esse é o caso número 1. O caso número 2 é quando você quer desacoplar o seu projeto, tá? Você quer trabalhar orientado a protocolo, tá? Então, um exemplo clássico é o seguinte, tá? Imagine o seguinte, imagine que a gente tem uma classe aqui chamado, deixa eu ver qual que é o nome que eu tinha colocado aqui para ela. Esse aqui. Opa, deixa eu minimizar. Eu coloquei o nome de Track Analytics. É o seguinte, eu criei um protocolo novo, só para vocês entenderem o segundo conceito, tá? Eu criei um protocolo, até numa classe separada, num arquivo separado, para você entender. Eu criei um protocolo chamado Track Delegate. O que esse cara vai fazer? Qualquer classe que implementar o Track Delegate vai ser responsável por traquear um evento que acontece no meu aplicativo. O exemplo clássico. Imagine que a nossa classe principal, tá? A nossa classe secundária tem um evento para o botão azul e um botão vermelho, tá? Então, o que eu fiz? Eu declarei uma variável chamada TrackDelegate e toda vez que tiver a ação do clique, eu quero traquear esse evento, eu quero saber quantos usuários clicou em cada botão respectivamente, tá? Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou passando o nome do meu botão para o delegate. Quem é o delegate nesse momento? Para essa classe não interessa. Não interessa para ele é passar a variável com o nome. Agora, o que vão ser feito do outro lado, para ela não importa. Quem tem que se preocupar isso é a próxima classe, tá? Então, a Choice View Controller, na verdade a Delegate View Controller, que é a primeira, eu estou passando para aquela variável, né, aquela referência lá que eu te mostrei anteriormente, uma instância de Track Analytics. Então imagine o Google Analytics, que traqueia todo o meu aplicativo. Eu tenho uma classe responsável por traqueamento. Como eu falei, eu implementei o Track Delegate, logo eu tenho que dar o corpo para ela, dizer que ele vai fazer algoritmos, colocar, printar na tela, fazer um monte de coisa, tá? Ele vai conseguir sim fazer várias coisas com ele, porque eu estou traqueando ele, tá? Então, deixa eu arrumar o nome aqui. Tá, o nome tá errado. Aí, beleza. Então, se eu rodar essa aplicação aqui e mandar dar um print, na verdade, se eu clicar no botão, ele vai printar o track, né? Ele vai traquear lá para o Google Analytics, eventualmente, se fosse uma implementação correta, eu ia mandar para o Google Analytics cada evento de cada botão, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos apertar aqui, ó, apareceu Analytics Blue, depois Analytics Red, tá? Aí você me pergunta, Thiago, mas por que você não colocou direto esta classe, que é o do Analytics em si, dentro da variável aqui, ó? Por que você não já passou ela? Porque você poderia chamar a função direto, certo? Poderia. Mas qual que é o problema? Aqui eu estou trabalhando com apenas uma classe. Imagine se eu tivesse 40 classes no meu projeto, todas com a referência para o Track Analytics, né? Toda para referência para uma classe, não um protocolo. Qual que é o problema? Se eventualmente o Google, que realmente aconteceu há um pouco tempo, decide não traquear mais o Google Analytics para aplicativos, criar uma ferramenta nova como Firebase,
você obrigatoriamente teria que refatorar todas as suas classes que tinha referência para o Tracking Analytics. Isso é um problema, porque você está acoplando seu código a uma classe, não a um protocolo, que é um protocolo que pode ser considerado qualquer classe que você quiser, por isso o conceito de polimorfismo. Então, desse jeito que eu fiz aqui, se eu tivesse, por exemplo, a Choice View Controller com Track ID, Delegate, se eu tivesse login, se eu tivesse listagem de alguma coisa, se eu tivesse detalhes disso daí, se eu tivesse uma tela de configurações, se eu tivesse uma imagem, uma tela de zoom, qualquer coisa eu teria que refatorar tudo. Desse jeito que eu fiz, não é preciso. Supondo que o Google Analytics não tem mais suporte e eu criei uma nova classe chamada Track Firebase, eu simplesmente tenho que vir na minha classe que criou tudo isso e chamar o Track Firebase para aquela variável. Deixa eu Tracker Firebase. Então vamos mandar executar este cara aqui agora. Então, em resumo, quando eu instanciei essa classe, eu passei uma referência para a variável delegate, um objeto qualquer, um objeto que está com as conformidades daquele protocolo, ou seja, um objeto que implementa e também implementa o corpo daquela assinatura daquela função, tá? Então, se eu subir a minha aplicação de novo, né, do Matrix, e decidir escolher, por exemplo, o vermelho, agora ele está traqueando o Firebase, não o Google Analytics mais. Isso em uma classe, mas se eu tivesse 30, 40, 100 classes no meu projeto, na minha aplicação, eu ia conseguir, de fato, traquear e trocar apenas um ponto do meu código. Tá? Em um lugar eu conseguia espalhar tudo para toda a aplicação. E isso é desacoplamento, né? Isso é programação orientada a protocolo. Além de comunicar através de delegates e passar dados de views para views, tanto views da frente quanto views anteriores, né? Views que aparecem posteriormente, eu também consigo desacoplar meu projeto para esses eventuais casos e até para garantir mesmo um código mais coeso, né? Por exemplo, se eu abrir o código e bater o olho para Track Delegate, não me interessa qual que é a classe concreta de Track Delegate. Eu só me importa que esse método precisa simplesmente de um nome. E aí quem for implementar faz o que quiser, faz algoritmo, faz conta, faz whatever, tá? Então essas são as duas principais funções para que serve um delegate e para que serve um protocolo. Para aprender, o jeito mais fácil é pôr em prática, não tem jeito. Vai, crie seus testes, cria simples botões, comece a criar os seus próprios protocolos, tá? É assim que a WeTableView Delegate funciona, por exemplo, né? Quando você tem uma WeTableView, que você implementa o WeTableView Delegate, lá dentro do SDK tem alguém que chama o protocolo, o WeTableView Delegate, mas ele não sabe o que você vai fazer, se você vai criar uma view customizada, se você vai definir números de célula, se você vai definir o número de sessões, para ele não importa. O que importa é que ele chame o protocolo e o protocolo lá dentro tem uma classe concreta que faça isso para ele. Beleza? Se você entendeu e gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei, para eu saber se eu estou indo pelo caminho certo, se esse tutorial está te ajudando. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para quando eu postar mais vídeos sobre desenvolvimento iOS, sobre desenvolvimento de software em geral. E se você ainda não baixou o meu e-book 100% gratuito sobre o WeTableView, aqui na descrição tem um link para você acessar e dominar de vez a WeTableView, que é um dos principais componentes que tem nos aplicativos iOS hoje em dia. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio.